Mais uma vez estamos aqui, nós torcedores, diante de um ídolo do futebol. Hoje, ninguém mais, ninguém menos que Nelinho. Nelinho, muito obrigado pela sua presença. Queria te agradecer imensamente. Enfim, falar da sua carreira é fácil, mas se você pudesse dar um startzinho, queria que você falasse um pouquinho do início da sua carreira no Rio de Janeiro, no Olaria, enfim, até a sua chegada em Minas. Se pudesse só dar uma passada nisso, eu agradeço muito. Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, o prazer é meu estar com vocês. Vou fazer um resumão, né? Um troço mais rápido, porque senão nós vamos ficar aqui mais de horas, viu? É o seguinte, eu sou de Olaria e eu comecei nas escolinhas de futebol de salão, né? Na Olaria. Depois teve dente de leite no campo. Que tinha 11 anos, mais ou menos 12 anos, a gente começamos a jogar. E eu até lembro que no futebol de salão eu cheguei a jogar com o Joel, né? O Joel, treinador do Vasco, teve uma carreira brilhante também. E dali eu fui fazer tinha um jogador do Fluminense chamado Nélio, que era lateral direito também, jogava na Infanto Juvenil e Juvenil do Fluminense. E coincidentemente era um cara que batia muito forte na bola. E um dia ele chegou e me convidou para que eu fosse lá no Fluminense fazer um teste. Eu fui, passei, o treinador era o Pinheiro, fiquei lá um tempo, mas eles iam me dar uma ajuda de custo através da caixinha deles. E nesse período apareceu um companheiro meu que tinha jogado comigo no Olaria, que é lá da favela do Cruzeiro, o Ademir. E ele me procurou e falou assim: Nelinho, você não quer jogar com a gente lá no América, não? Eu digo, mas como que é o negócio lá? Não, lá eles pagam um salário mínimo. E eu era menor de idade e já ia ganhar um salário mínimo. Eu fiquei entusiasmado. Aí pedi desculpa ao Pinheiro lá, saí do Fluminense e fui para o América. Então, minha carreira começou no América, categorias de base. Quando eu cheguei no aspirante do América, por uma indicação do Otto Glória, eu fui para o Barreirense, que tinha tirado em 5º lugar no campeonato português e disputava a Copa da UEFA. E aí eu fiquei lá durante 6 meses, tive um problema de contusão que eu não curava de jeito nenhum. Voltei para o Brasil e, chegando no Brasil, meu passe ficou preso lá em Portugal, mas como o time nesse campeonato ficou em antepenúltimo lugar, entrou não sei qual foi o outro clube que entrou na justiça, querendo que o Barreirense perdesse os pontos dos jogos que eu joguei, porque eu não era luso-brasileiro. E aí o presidente veio ao Brasil e precisava da assinatura do meu pai comprovando que eu era luso-brasileiro. E aí foi quando eu pedi: olha, vocês me dão um passe que ele assina. E foi o que foi feito. Eu fiquei com passe livre. Na época, era início de 1971, eu tinha 20 anos. E aí eu fiquei livre. E aí lá no Rio, jogando pelada lá na rua. Aí quando apareceu eu não sei, não me lembro, acho que foi o Jonas, goleiro, no Bom Certo, e falou assim: Nelinho, você não está fazendo o quê? Eu digo: não estou fazendo nada. Você não quer jogar no Bom Certo? Não, quero. Não, minto. Aliás, antes disso, apareceu lá na porta da minha casa, cara, incrível, o Ademir Queixada, o centroavante da Copa de 50, né? E ele apareceu lá com um presidente de um time da Venezuela, Anzoátegui. E aí me indicou. Aí nós fizemos uma reunião, fui para o Anzoátegui. E lá no Anzoátegui já tinha jogadores que tinham jogado comigo no América, na categoria de base. Eram uns 5 jogadores que estavam lá. Então eu já cheguei tranquilo para jogar o final do campeonato venezuelano. Joguei o final do campeonato venezuelano e voltei para o Brasil. E aí eu estava sem time. Aí nisso vem o Jonas de novo, me veio jogando a pelada na rua e me convida para eu ir para o Bom Sucesso terminar o campeonato carioca de 1972, o final do campeonato carioca. Aí eu disputei o final do campeonato carioca pelo Bom Sucesso, o treinador era o Amaro. E aí, quando terminou o campeonato para o Bom Sucesso,
eu fiquei novamente sem clube, não é? E fiquei novamente lá em Olaria, né? Aí, passados uns 2 meses, veio um convite para mim do Remo, que lá tinham também jogadores que tinham jogado comigo no Campeonato Carioca pelo Bom Sucesso e que me indicaram. Eu cheguei lá já no meio do campeonato e lá eu fui contratado como se fosse coringa, né? Que eu jogava de meio de campo, de ponta, de lateral e fiquei lá. Eu ficava na reserva e quase todo jogo eu entrava. Quando chegou faltando 3 jogos para o campeonato brasileiro terminar para o Remo, que aí o campeonato seguia com os classificados, né? E aí foi contra o Atlético Mineiro. O Aranha, que nesse ano ganhou a bola de prata, o lateral direito, ele machucou no final do primeiro tempo. E quando o time foi para o vestiário, o treinador estava em dúvida quem ele colocaria na lateral direita. E os jogadores que tinham jogado comigo no Bom Sucesso disseram que eu sabia jogar, que ele pudesse me colocar. E foi o que aconteceu. Ele me colocou para jogar o segundo tempo contra o Atlético Mineiro. Aí começa o segundo tempo, tem um córner a nosso favor. Aí foi batido o córner, a bola sobrou, estava no meio de campo, eu mais um zagueiro e o Dario. E a bola sobrou rolando para mim lá no meio de campo. Eu fui de encontro a ela, bati, fiz um golaço lá. Só que o juiz anulou. Deu impedimento do ponta direito, o Copeu, que estava caído lá, um troço absurdo. Tanto que o Dari, na hora, o Dari sempre foi doido, né? O Dari correu em cima do árbitro e falou: Você tá doido, rapaz? Como é que você vai anular um gol desse menino aí? Não aconteceu nada. Bom, termina o jogo. Acho que nós perdemos de 1-0. E aí os jogadores do Atlético tinham o Bibi, que era filho do Didi Folha Seca, tinha jogado comigo lá no Fluminense, naquele tempo que eu passei pelo Fluminense, categoria de base, eu tinha treinado com ele. Ele falou: Nelinho, como é que tá aí? O que tu tá fazendo? Eu digo: não, estou aqui emprestado, o passe é meu, e terminando o campeonato eu vou embora. Ele falou assim: então deixa comigo que eu vou falar com o Tele para te levar para lá. Eu falei: tá legal. E o Dari também falou: eu vou te dar uma força, você vai para lá. Eu digo: ótimo. Aí segue, tinha os 2 últimos jogos. O jogo seguinte foi contra o Fluminense, eu marquei o Lula e marquei bem também. E veio o último jogo dessa fase, que foi contra o Cruzeiro. E contra o Cruzeiro, cara, eu arrebentei. E foi 2-2 o jogo. E o treinador, o diretor, Carlos Forletti, vendo eu jogar, perguntou para a imprensa local quem era eu. Aí os caras falaram assim: você é um menino, ele veio lá do Rio de Janeiro, está emprestado aqui, final do ano ele volta para o Rio. Foi quando ele falou: não, senhor, não vai voltar para o Rio, não. Manda ele se apresentar no Cruzeiro no início de janeiro. E aí ele foi embora, o Cruzeiro foi embora, e aí eu fiquei sabendo por intermédio da imprensa que eles tiveram interesse na minha contratação. O campeonato segue, e aí eles vão jogar no Rio de Janeiro, não me lembro contra quem, e eu fiquei sabendo, liguei para o Amaro, que foi meu treinador no Bom Sucesso, e falei: Amaro, o Cruzeiro está indo jogar aí, eu gostaria de um favor seu. Vai lá no hotel onde eles estão hospedados e pergunta se é verdade mesmo, que é negócio de interesse do Cruzeiro e o que eu tenho que fazer para poder me apresentar. O Amaro foi, conversou com o Carlos Forletti e depois me retornou dizendo que era verdade, sim, e que a representação do Cruzeiro era 9 de janeiro e que, portanto, eu teria que me apresentar lá para poder conversar com eles. E aí eu fiquei entusiasmado, eu que fumava, mas fumava muito pouco, né? Gostava mais de uma cerveja. Aí voltei para o Rio, e voltando para o Rio, eu já parei de fumar, já não bebi nada, e comecei, eu de Olaria pegava um ônibus e ia para a Zona Sul, para Ipanema, e comecei a correr na areia de Ipanema. Aí fiquei correndo lá. Quando eu me apresentei, eu peguei um ônibus, eu paguei a passagem, peguei um ônibus, fui para Belo Horizonte, lá já estava um supervisor me esperando, me levou para um hotel e eu fiquei esperando um contato com a diretoria, foi o que aconteceu, e acertei o preço do meu passe no final de um ano, aquelas coisas todas. Comecei a treinar, só que
os caras voltaram de férias, pô, mais ou menos, né? E eu não, voltei voando, pô. Eu não parei de treinar. Quando começou os treinos, cara, eu já comecei a sobressair. E o titular da época era o Pedro Paulo, que era um jogador mais de força. E eu comecei a apoiar, dar passe para gol, fazer gol nos treinamentos. Começa o Campeonato Mineiro e eu já comecei como titular. E no Campeonato Mineiro já comecei a fazer meus gols de bola parada e bola em andamento. Veio o Campeonato Brasileiro, aí eu comecei também muito bem no Campeonato Brasileiro. Quando eu comecei, eu já estava sobressaindo tanto no Cruzeiro que o Atlético, vendo aquilo, falou assim, porra, esse aí era o reserva do Aranha. Então, aí foram lá e contrataram o Aranha. Só que o Aranha ganhou a bola de prata naquele ano, mas ele era um jogador de marcação. Ele não era um jogador de apoiar. E, conclusão, ele chegou no Atlético e não conseguiu ser titular, porque para marcar por marcar, tinha jogadores lá tão bons ou melhores do que ele. E aí eu me sobressaí, aí já tinha interesse do Internacional para me levar, mas o Cruzeiro não aceitou. Quando chegou o final do ano, eles me deram o dinheiro vivo, embrulhado no Jornal dos Esportes. Eu não esqueço como se fosse hoje, porque eles vieram do Rio e trouxeram o jornal, aí mandaram me chamar num posto de gasolina. No final do dia, no dia seguinte, eu teria o passe livre. E aí eles me deram esse dinheiro todo, né? Eu falei 100 mil cruzeiros, uma coisa assim. E aí eu fiquei em definitivo no Cruzeiro. Veio o ano aí, isso foi em 73. Aí chega em 74, no início sai a convocação para a seleção brasileira da Copa do Mundo, 74. Eu fui incluído nos 40, que tinha isso, né? Eu podia convocar 40 jogadores. Eu fui incluído, aí no início dos treinamentos o Carlos Alberto Torres machuca e eu fui convocado. E chegou dentro da Copa do Mundo a primeira fase. Eu joguei porque o Zé Maria teve uma distensão violenta na parte interna da coxa e eu consegui jogar os 3 primeiros jogos, que foi contra a Escócia, Iugoslávia e Zaire. Aí depois o Zé Maria recuperou e jogou o resto da Copa do Mundo. Então, é interessante citar o seguinte: eu era reserva do Remo em 72, final de 72. E início de 74, quer dizer, um ano depois, eu estava disputando uma Copa do Mundo. Quer dizer, inacreditável, mas aconteceu. E um lance interessante nesse percurso todo que eu acabei de citar é que quando eu cheguei no Cruzeiro, o primeiro grande amigo que eu fiz foi o Roberto Batata, que depois faleceu. O Roberto Batata me pegava no hotel, me levava para o treino. Quando chegava à noite, me convidava, eu saía com ele para tomar cerveja ou para ir numa boate. E com essa amizade toda que eu conquistei com ele, ele me contou um dia o seguinte, que naquele jogo contra o Remo, interessante demais falar, foi o seguinte, que na preleção o titular do Cruzeiro era o Lima, um ponto esquerda, que era mais defensivo, ele voltava para formar o meio de campo. O treinador, que era o se eu não me engano, assim, era Hilton Chaves, que era o treinador. Conversando, falou o seguinte: hoje nós vamos entrar com o ponto esquerdo o Rinaldo, porque o Rinaldo é mais ofensivo e o Nelinho, esse jogador, está substituindo o titular, ele não é da posição, ele não é marcador, ele é mais jogador do meio de campo. E colocou esse Rinaldo para jogar, para explorar o meu setor para ganhar o jogo. Só que, nesse dia, cara, eu não sei o que deu em mim, não, cara. Tudo que a bola que sobrava para mim, os caras saíam para me marcar, para não deixar eu sair jogando. Quando eles vinham, eu jogava debaixo das pernas, dava lençol nos caras. Os caras cruzavam dentro da pequena área, na grande área, eu dominava no peito, os caras vinham, eu dava lençol. Quando chegou no meio tempo desse jogo, o Roberto Batata me contando, que chegou no meio tempo, os caras conversando entre eles, falando assim: porra, vocês viram esse lateral aí? Que é isso, cara? Eu não vou mais em cima dele, não, pô. O cara é habilidoso demais. Então, eles conversando isso, né? Então, quer dizer, quando eu cheguei no Cruzeiro, eu já cheguei com essa moral toda. Os caras
sabiam que tecnicamente eu era bom jogador. Como marcador, eu tinha que provar que eu também sabia marcar. Só que quando eu cheguei no Cruzeiro, cara, eu comecei a apoiar, comecei a fazer gols. Tanto que um dia o Piazza chegou dentro do vestiário, no meio tempo de um jogo, falou pro treinador, falou o seguinte, olha, pô, não aguento mais não, cara, tem que ficar marcando pro Nelinho, ele só quer apoiar, não quer marcar. E o treinador falou para ele o seguinte, meu irmão, você fica marcando porque ele apoiando é melhor do que você. Então, infelizmente, você tem que ficar marcando. E o Piazza era um jogador que conseguia, antes da minha chegada, que era o Pedro Paulo, lateral direito, ele conseguia sair do meio de campo e chegar lá na frente, com Tostão, Dirceu Lopes, e ele fazia gols. Ele também marcava gols. E quando eu cheguei, ele parou de marcar. Não fez mais gols nenhum. E aí começou a minha carreira dentro do Cruzeiro, né? E depois com a convocação para a seleção brasileira. Então, acho que nesse trajeto todo meu, foram duas coisas assim, mais importantes, né? Foi a minha chegada à seleção brasileira, um ano depois, e a minha contratação pelo Cruzeiro. Nelinho, deixa eu te falar uma coisa assim. Aqui nós somos um grupo só de torcedores, tá? Não tem imprensa, não tem nada. A gente criou justamente para ter uma rodada de perguntas para os nossos ídolos, tá? Então, diante da simplicidade. Então, eu vou dar início à rodada de perguntas. Eu vou falar com o Rodrigo. Rodrigo, que é torcedor cruzeirense, está chegando aí agora para acompanhar. Veio por causa de você, Nelinho. Aí, ó. Entendeu? Pode mandar brasa aí. Pergunta o que quiser. Rodrigo, seu microfone está travado. Libera aí, ficar à vontade. Olha o Nelinho aí. Bom dia, Nelinho. Tudo bem? Bom dia, Rodrigo. Rodrigo de Minas Gerais, Clementina, Minas Gerais. Beleza. Gostaria de perguntar como é que foi sua experiência de jogar nos dois, né? No maior de Minas, com certeza, no Cruzeirão fabuloso, e no menor de Minas, como é que foi essa experiência aí? Você ter jogado nos dois times? Olha, a experiência foi maravilhosa. O Cruzeiro foi o que abriu as portas, né, para que eu chegasse na seleção, pudesse ter jogado com jogadores como Dirceu Lopes, Piazza, Zé Carlos, Joãozinho, Raul, quer dizer, foi muito importante na minha carreira esse reinício meu, jogando num time grande como o Cruzeiro. E lá eu conquistei títulos importantes, como a Libertadores, né, e alguns campeonatos mineiros, e grandes participações em campeonatos brasileiros. E depois é bom que eu aproveite para dizer o seguinte, quando eu fui para o Atlético, não é que eu quis ir para o Atlético, o Cruzeiro é que fez questão de me mandar para o Atlético, porque eles tinham certeza que eu estava em fim de carreira, que eu era um líder negativo, e que, portanto, eu chegaria no Atlético e minaria o ambiente do Atlético, que era um timaço da época. Então, eu saí do Cruzeiro, que estava numa fase muito ruim, o time estava se reformulando, e cheguei no Atlético, um time formado com Éder, Reinaldo, Cerezo. Então, era um timaço. Então, facilitou para mim, porque eu estava chegando lá com 31 anos. Então, eu cheguei no Atlético e encontrei essa turma toda e fez com que eu terminasse minha carreira mantendo o nível. Porque se eu tivesse saído do Cruzeiro para qualquer outro time do Brasil, talvez eu não tivesse tanta vontade de fazer o que eu fiz jogando pelo Atlético. Porque eu sabia que indo para o Atlético, eu seria muito cobrado pelos atleticanos, que eles iam querer ver que eu fizesse gols contra o Cruzeiro, como eu fiz jogando no Cruzeiro contra o Atlético. Então, isso foi uma forma de me incentivar. Mas os dois, eu sou muito grato aos dois clubes mineiros, porque tudo que eu conquistei na minha carreira foi jogando pelo Cruzeiro e pelo Atlético. Não é? Então, da mesma forma que eu te digo mais, eu sempre respeitei muito o torcedor. Então, eu joguei pelo Cruzeiro, respeitei muito o torcedor atleticano e depois, pelo Atlético, respeitando o torcedor cruzeirense. Então, hoje, eu ando na cidade, cara, eu sou muito benquisto, torcedores atleticanos e cruzeirenses me recebem sempre muito bem, devido ao meu comportamento dentro da minha carreira. Então, acho que eu não tenho que reclamar de nada. Os dois. E quando eles me perguntam, e aí, Nelinho, você é cruzeirense ou atleticano? Eu digo, cara, eu sou os dois, cara, porque na verdade eu sou carioca. E no Rio de Janeiro, meu time era o Vasco. Então, a partir do momento que eu me tornei profissional, eu passei a torcer pelos clubes por onde eu passei. Então, eu torço para o Atlético, Cruzeiro, eu torço pelo Bom Sucesso, pelo Grêmio.
É isso que aconteceu Deixa eu falar comigo. uma pergunta, Nelinho. Que nessa época você falou que foi o Cruzeiro que, né, te mandou para lá, não quis ficar com você lá no Cruzeiro. Você achou que você estava no fim da carreira. O que você me fala dessa saída do Dudu, tumultuado, igual foi do Cruzeiro para o Atlético? Porque antigamente não tinha essa tumultuada, né? O jogador não era tão mercenário igual são hoje. E hoje eu vejo o Dudu um rapaz mercenário, que aonde esse cara foi, ele arrumou problema. O que você me fala dessa posição desse Dudu hoje, como jogador? De quem? Do Dudu. Não entendi direito. O Dudu, o Dudu que está jogando hoje do outro lado da Lagoa. Entendi. O que você me fala dessa posição dele, por ter feito isso aí? Olha, deixa eu te falar. Jogador em geral, cada um tem uma cabeça, né? Então, eu para falar sobre o Dudu, eu não tenho como falar porque eu não vivenciei o dia a dia com ele, não fui companheiro dele de clube. E às vezes os próprios companheiros de clube não conseguem entender o outro, né? Porque às vezes são coisas que acontecem e o jogador não fica calado, não fala nada. Então é difícil a gente analisar aquilo que o jogador fez, se ele fez certo ou não fez. Porque às vezes um jogador fala um negócio, dá uma declaração, e que não é bem visto pelos torcedores. Mas a gente tem que analisar o seguinte: por que esse cara falou o que ele falou? Será que esse cara vem aguentando muitas coisas calado e chegou a esse ponto de extravasar? A gente não sabe. Às vezes o jogador fez o que fez porque é mau caráter ou não. Então, você de fora analisar fica muito difícil. Maravilha. Vamos seguir. Agradeço você aí, viu, Nelinho? Agradeço a todos aí. Valeu, o prazer foi meu. Viu? Continua por aí, Rodrigo. Pelo Chip 76, viu? Nós vamos continuar com vocês aí. Falou. Continua com a gente aí, Rodrigo. Com certeza. Ronaldo, sua pergunta, meu querido. Bom dia, Nelinho. Obrigado Bom dia. pela presença no Papo Torcedor Esporte. Nelinho, duas coisinhas. 74 foi a sua maior frustração, aquele título perdido para o Cruzeiro, quando o jogo deveria ser no Mineirão e foi levado para o Maracanã. E se o gol do Joãozinho na final da Libertadores não era para ele bater a falta, ele foi irresponsavelmente inteligente de fazer o gol. Olha, em relação ao Vasco, vocês devem ter idade para ter visto, acredito eu, ter acompanhado o que aconteceu na época. Teve um jogo contra o Vasco no Mineirão, na semana anterior, e que teve uma confusão e teve uma invasão lá dos diretores do Cruzeiro. E aí veio esse jogo decisivo, que seria no Mineirão. Estava marcado para uma quarta-feira esse jogo. E aí a gente estava concentrado e na terça-feira, à noite, nós recebemos comunicados que o jogo não seria mais no Mineirão, que seria no Maracanã. E nós ficamos sabendo que, na época, o presidente do Fluminense, o Horta, teria conversado com o presidente do Vasco na época, dando a ideia de que eles talvez conseguissem transferir o jogo devido à invasão de campo que tinha ocorrido no jogo anterior lá no Mineirão. Foi isso que o Vasco fez e conseguiu essa transferência de jogo para o Maracanã. Coisa que nós já estávamos achando um absurdo, porque tá bom, teve um problema, vai transferir, por que tem que ser para o Maracanã? Por que não foi para São Paulo, para outro estado? Mas foi o que eles fizeram. Aí o Felício Branco fez uma reunião com a gente, e os jogadores todos revoltados, e ele disse o seguinte: olha, nosso time é melhor e a gente ganha onde tiver que ser o jogo, nós vamos ganhar. Aí, muito otimismo, né? Eu digo, tá legal, vamos lá. Aí fomos jogar no Maracanã. Jogo normal, o time do Vasco era muito bom, né? Poderia ter sido campeão de outra maneira, porque tinha time para isso. E o jogo estava encaminhando, estava 1-1, aí fizeram um gol no contra-ataque lá, acho que o Jorginho Carroeira fez o gol. E aí, nessa hora, até quando dá a saída, eu já corri para o meio de campo, já comecei a jogar pelo meio de campo, eu fiz uma jogada, se eu não me engano, pela esquerda, aí nós viramos a bola veio pela direita, o Baiano
entrou pela direita, na linha de fundo, deu para trás e o Zé Carlos fez o gol, que seria o gol do empate e teria uma prorrogação. E o juiz anulou o Armando Marques. Só que o jogo termina, eu fui no bandeirinho, o Oscar Scôfaro, que era o bandeira daquele lado, que era, eu me dava muito bem com ele, eu falei, ô Scôfaro, o que você deu aí? Você deu... Falou, Nelinho, eu não dei nada, eu dei gol. Ele é que apitou, não sei o que ele apitou. Eu falei, pô, beleza. Só que depois a gente, relembrando o início do jogo, por exemplo, teve uma falta contra nós. Eu estava na barreira e eu pedi para ele contar, porque estava muito longe a barreira, uma coisa assim. E ele chegou perto de mim e falou assim, fica calado, senão eu vou te expulsar. Eu falei, mas expulsar de quê? O que eu estou fazendo? Estou perguntando, estou pedindo para contar, só está muito longe a barreira. Cala a boca que eu vou te expulsar. Eu fiquei calado. Depois do jogo, nós ficamos sabendo também o Palhinha contando que ele chegou perto do Palhinha e falou, olha, não adianta você cair na área que eu não vou dar pênalti em cima de você. Ô, gente, então foi desde o início, já deu na cara que ele estava já armando alguma coisa, que já estava comprado, sei lá. Isso foi uma coisa que aconteceu e nunca ele veio a público explicar o que ele deu, nunca. Ele nunca chegou e falou assim, não, eu apitei isso. Por quê? Porque se ele falasse, ele estaria mentindo, eu dei um impedimento, mentira que não foi impedimento. Eu dei falta, não sei o quê, mentira que não teve falta. Então, ele se calou, nunca mais explicou, né, o porquê da anulação daquele gol. E tem um detalhe, o Felício Brandi falando para a gente que não ia brigar no seu jogo no Maracanã, porque a CBD, na época, falou o seguinte para ele, olha, se vocês não quiserem vir jogar, nós vamos para a justiça para resolver. Indo para a justiça, o Cruzeiro não poderia sair do país, e nós tínhamos uma excursão marcada para a América do Norte e Europa, e nós íamos ficar um mês longe. E esse dinheiro fazia falta para o Cruzeiro, porque na época a gente recebia de acordo com o que dava de renda, e era pouco, não era muito, e os clubes como o Cruzeiro tinham dificuldade para pagar a nós. Então, isso aí foi que o Felipe fez com que, a gente tem que jogar. Aí foi lá, e jogamos, e aconteceu o que aconteceu, e nós perdemos o título dessa maneira, e volto a afirmar, poderíamos ter perdido o título de uma maneira mais legal, mais honesta, porque o time do Vasco era bom, mas foi um título que ficou engasgado na nossa garganta por isso, porque a gente sabia que, fosse para a prorrogação, a gente teria chance, né? Como o Vasco também teria. Então, poderia ter sido outro resultado. Em relação ao Joãozinho, o Joãozinho nunca treinou falta na vida dele. Nunca treinou. Então, naquele dia, quando sai a falta, ele se aproxima da bola, ele nem chegava perto da bola. Era falta, só eu que me aproximava e eu que batia. Mas nisso chega o Piazza, e como eles tinham feito um gol sem autorização do árbitro na batida da falta, o Piazza se aproximou da bola e quis bater para o Palhinha, que estava livre na marca do pênalti. E quando ele quis bater, eu pisei no pé dele e falei, o que é isso, Piazza? Não, eu quero bater, o Palhinha está livre, toca para ele. Eu digo, pô, toca nada, rapaz. Deixa que eu vou bater a falta, eu vou fazer o gol. Não, mas toca para ele. Ele começou a me xingar. Quando ele começou a me xingar, ele saiu para o lado direito e eu saí atrás dele xingando ele também. Foi nessa hora que o Joãozinho, que estava do meu lado esquerdo, bateu. Quando ele bateu, que eu olhei para ele, que eu ia xingá-lo, eu olho a bola entrando e o juiz correndo para o meio de campo, aí pronto, saiu para o abraço, né? Digo agora. E aí depois deu uma confusão tremenda, logo em seguida acabou o jogo. Mas foi uma coisa iluminada dele, viu? Tanto que depois o Zezé Moreira era tão sério, tão correto, que chegou dentro do vestiário, chamou ele de irresponsável, gritou com ele, xingou ele e falou, você não volta com a delegação. Aí a gente vai para o hotel, no hotel todo mundo no jantar comemorando, tomando a cerveja, aquela festa toda. Aí juntou eu, Piazza e Dirceu Lopes, eu acho, e o diretor, o Carlos Furletti, e fomos no Zezé Moreira. Falou, Zezé, pô, não tem condição dele não voltar, não. Pô, o cara fez o gol do título. Não, como é que nós vamos chegar em Belo Horizonte sem o Joãozinho? Não tem jeito. Aí ele foi, amansou, aí liberou o Joãozinho para voltar com a gente.
Mas foi uma coisa... É aquelas... Tinha que acontecer, né, meu irmão? Porque o cara dele... E foi um golaço, né? Ele bateu... Eu poderia até ter feito um gol de falta, mas não seria daquela maneira, não. Aquela curva que ele deu na bola, entrando lá na gaveta... Então foi um... Hoje ele mora nos Estados Unidos, de vez em quando ele vem aqui para BH, a gente encontra, e ele é um cara, gente fina demais, né? E todo mundo pega ele aqui para entrevistá-lo e fala desse gol. E ele fala a mesma coisa, a história é essa. Ele não... foi coisa de Deus, cara, iluminou a cabeça dele. Maravilha. Zé Luiz de São Paulo. Bom dia, desliguei o microfone. Tudo bem, Nelinho? Muito obrigado aí pela sua participação. Beleza. Tudo bom bem? Demais. Muito bom falar contigo. Eu tô com 61. Obrigado. Eu tô com 61 de idade, então, quando a gente começa a gostar de futebol, é com 9, 10 anos. Então, tem um duelo, que muita gente deve perguntar isso para você. Fala um pouquinho daquele seu duelo com o Manga, Cruzeiro Internacional, e depois, se der tempo, comenta aquele golaço da Copa de 78, que aquele, para mim, tá um dos maiores gols de todas as Copas do Mundo. Aquele efeito que você meteu na bola. Obrigado novamente. Valeu. O Manga, se eu não me engano... Bom, eu joguei contra ele, foi esse jogo, né, que nós perdemos de 1-0, e depois veio a Libertadores, nós jogamos mais 2 jogos, aí eu consegui fazer um gol nele no Mineirão, 5-4, que foi um gol de pênalti, que é considerado um dos maiores jogos que já aconteceu no Mineirão. Mas ele bom, eu menino, eu acompanhava ele muito no Botafogo, que ele, principalmente quando jogava contra o Flamengo, né, que ele falava que era bicho perto, que ele já ia gastando dinheiro por conta. E ele sempre foi um grande goleiro, né? Disputou a Copa do Mundo. Então, ele naquele dia, cara, o que eu fiquei sabendo é o seguinte: primeiro que ele fechou o gol mesmo, eu bati umas 3 faltas e ele pegou todas as 3, e durante o jogo outras bolas dos nossos atacantes que ele também defendeu. Teve um córner que eu bati do lado direito, que ele subiu e pegou com uma das mãos só, levantou o braço direito e desceu com ela firme. Ele fez de tudo naquele jogo. E engraçado é que naquele jogo, quando chegou no meio tempo, eu fiquei sabendo depois por intermédio, acho que foi do Paulo César Carpegiani, se eu não me engano, ou do Falcão, não lembro, que disse o seguinte, que ele chegou lá e queria sair, que ele estava sentindo muito a mão, que estava machucada, e que ele não queria voltar para o segundo tempo, e que os jogadores obrigaram ele a voltar. Falaram, não, você não vai ficar, não, você vai voltar. Não, mas não sei o que, não. Vai, se você não engolir qualquer gol lá, a gente garante, mas você vai voltar. E ele voltou e fechou o gol, né? E eu não sei se vocês sabem, o Manga, as mãos dele, os dedos eram todos tortos, né? Ele não usava luvas, porque a luva não entrava na mão dele. Mas ele pegou muito, muito, muito. É um cara assim, ficou marcado esse jogo por isso, né? Até porque durante o segundo tempo eu me passaram para o meio de campo, normalmente o treinador fazia isso. E eu jogando no meio de campo, eu também chutei uma falta bem de longe, fez uma curva muito grande que ele acabou pegando. E ele naquele jogo, meu amigo, e tem um detalhe desse jogo que vocês não sabem, eu vou aproveitar a pergunta para relatar. Naquele jogo, teve a falta do lado direito que o Vanderlei Bosquilha apitou, o Piazza fazendo falta no Valdomiro. Quando que o Piazza saiu na cobertura lá, do Vanderlei. Quando saiu ali, o Piazza falou para o Vanderlei Bosquilha, ô Bosquilha, eu nem encostei nele, eu vi você encostando, Piazza é falta, e acabou. E aí, quando foi bater a falta, eu fiquei, era normal, eu fiquei na trave, do lado direito, no pé da trave. E o Vanderlei, lateral esquerdo, ficou na primeira trave, no pé da primeira trave. E aí o Raul vira para mim e fala assim, Nelinho, você sai para cabecear, sai daí para poder disputar na cabeça, porque o Valdomiro bate muito forte de curva, o cruzamento dele, e não dá tempo para o goleiro sair para pegar essa bola com a mão. Eu vou ter que ficar dentro do gol. Eu digo, tá bom. Eu saí para cabecear, o Valdomiro realmente bateu em curva muito forte,
e o Figueroa cabeceou, a bola bateu no pé da trave onde eu estava e entrou. Ou seja, se eu tivesse ficado lá, a bola não teria entrado, né? Mas isso acabou acontecendo. E depois, no final do ano, ou no ano seguinte, eu fui para receber a bola de prata. Daquele ano eu fui eleito o melhor lateral. E eu fui num programa de televisão, e chegando lá, quem foi escolhido o melhor árbitro daquele campeonato foi o Vanderlei Bosquilha. E quando ele entrou, eu falei assim, pô, Vanderlei, você deu a falta no Valdomiro e disse, Nelinho, você acredita que eu vi o lance várias vezes e vocês têm razão? Não foi falta. O Piazza nem encostou nele. Eu digo, mas perdemos o campeonato, né? Ele falou assim, mas pode deixar, porque nunca mais eu apito falta em cima do Valdomiro. Podem meter a porrada nele que eu não vou mais apitar falta não, porque ele me enganou. Então foi esse o detalhe. E em relação ao gol da Copa do Mundo, aquilo ali eu treinava demais, treinava muito. E eu gostava de chegar na linha de fundo, ali nem foi linha de fundo, ali foi no bico da grande área mais ou menos. Eu gostava de chegar na linha de fundo e, em vez de cruzar, eu batia direto para o gol, quase sem ângulo. E por que eu me especializei nisso? Porque quando eu cheguei no Cruzeiro, cara, eu chegava pela lateral, não adiantava cruzar a bola no alto. A não ser quando o Roberto Batata estava jogando, que ele saltava bem e cabeceava. Mas Dirceu Lopes não cabeceava nada, Palinha não cabeceava, Joãozinho não cabeceava, o Zé Carlos, meio de campo, não entrava dentro da área, Piazza não entrava dentro da área. Então, eu ia fazer o quê? Eu comecei ou chutar direto para o gol, dar uma pancada rasteira. Cruzar ou não cruzava. Então, isso eu treinava muito. Então, aquele chute, quando eu dominei, eu olhei para dentro da área, eu digo, pô, vou cruzar para quem, né? Coisa rápida passa na cabeça, digo, vou meter para o gol daqui. E eu chutava mesmo daquele jeito. Eu dei sorte de ela ter ido onde ela foi, né? Porque às vezes você treina muito, mas na hora que você bate na bola, ela faz a curva, mas não vai lá no cantinho. Vai mais no meio do gol, o goleiro pega, ou então vai para fora. Mas aquilo ali foi consciente. Maravilha. Rião, sua pergunta, meu querido. Fala, Nelinho. Mó prazer falar contigo. Acompanhei muito 66, então acompanhei bem os seus jogos, né? Apesar de ser tricolor paulista, eu gostava muito do seu chute da sua batida pelo lado de fora do pé, né, meu? Então, o que eu queria saber de você qual foi a sua maior alegria no futebol e também se você imagina quanto seria seu salário hoje em dia no futebol. Estaria milionário, ou não é? Um abraço, muito obrigado. Acredito. Dentro da minha modéstia, né, eu acredito que seria bom, né? Agora, quantificar isso é muito difícil, né? Porque eu não sei. Primeiro tem que saber qual seria o clube, né? Se fosse um clube de Portugal, Europa, um salário. Claro. Se fosse um clube da Inglaterra, seria outro salário. Se fosse um clube da Arábia, seria outro. Então, mas eu tenho certeza que eu ia receber bem, né? Porque é o que está acontecendo hoje, né? E a outra pergunta sua foi qual? Sua maior alegria no futebol? Tá. Olha, para mim, não tem alegria maior de um jogador de futebol a convocação para a seleção brasileira e disputar uma Copa do Mundo. Isso aí não existe. Não tem título, não tem nada de clube. Ganhar Libertadores. Talvez se eu tivesse ganho um Mundial de Clubes, que eu disputei, nós disputamos, né, contra o Bayern de Munique, que era a base da seleção alemã, campeão de 74, talvez eu pudesse incluí-la na resposta. Mas, sem dúvida, foi quando eu recebi a notícia, apesar de triste por um lado, porque a gente não gosta que um companheiro de profissão se machuque, principalmente da forma como o Carlos Alberto machucou, e ficar fora de uma Copa do Mundo. E outra coisa, sempre fui fã do Carlos Alberto. Foi um jogador que eu sempre me espelhei no início da minha carreira de lateral direito, quando cheguei no Cruzeiro, era a forma como ele jogava, que era a simplicidade dele em jogar, que contribuía muito para o time, quer dizer, ele não dominava a bola, dava 1, 2 toques para depois dar passe. Ele já dominava olhando para o que ele ia fazer, já tocava às vezes de primeira, no máximo 2 toques. Então, eu não gostei muito por ter sido o Carlos Alberto e da forma como foi, mas sem dúvida, cara,
Jogar a seleção brasileira, Copa do Mundo, eu lembro, o primeiro jogo, foi a abertura da Copa do Mundo, foi contra a Escócia. Foi contra a Escócia. Não, foi contra a Iugoslávia, eu acho. Eu entrei, aí você fica lá perfilado, e quando toca o hino nacional, meu irmão, não é mole. Aí começa a chorar mesmo, e aí você tem que se refazer, porque o jogo vai começar, e não pode vacilar. Então, foi ter jogado as Copas do Mundo pela seleção brasileira. Parabéns pela trajetória toda, viu? Obrigado. É isso aí. Zé Luiz do Rio. Zé Luiz do Rio. Microfone, Zé. Microfone. Enquanto isso, vamos passando para o outro, então, que não foi. Zé, seu microfone está desativado. Agora sim. Bom dia, ô Nelinho, prazer falar com você. Ô, você fica dando mole aqui, 70, 71, podia ter vindo para o Vasco, seu time de coração. Se considere campeão brasileiro, já que você falou que é vascaíno, tá bom? Nelinho, o que é mais difícil? Ser empresário, jogador, político ou treinador? Rapaz, a pergunta é... Olha, eu vou simplificar, viu? Não vou escolher um, não. Aqui, ser treinador é horrível, ridículo. Eu fui treinador do Cruzeiro por 2 meses, fui mandado embora invicto. Fui treinador do Atlético. E você ficava... Eu passei pelos 2 clubes e tive uma trajetória excelente nos 2 clubes. Pô, você ficar ali na boca do túnel escutando torcedor te chamando de burro, cara, é muito difícil, viu? Primeiro. Segundo, político, é horrível ser político, muito ruim. Eu fui político, eu fui 4 anos deputado estadual. Então, você chega lá dentro, cara, você não faz nada. Você acha que vai fazer muita coisa, que vai resolver, não resolve nada. É muita conversação lá dentro e não sai daquilo. Você tem que fazer leis. Praticamente existem leis demais que não são cumpridas, e aí você fica patinando, não sai daquilo. Então, não gostei de ser político, não gostei de ser treinador. Jogador é o melhor, indiscutivelmente, não tem. E qual é a outra? Foi um outro... Empresário, né? Hoje você é empresário. Empresário também está difícil, cara. Mas é menos difícil, né? Está difícil é o seguinte, muita coisa, muitos impostos, sabe? E aí você fica pagando imposto demais, e aí você vê que o governo não faz nada com aquilo, que você não aproveita bem os impostos que você paga, né? Então, é difícil. Mão de obra, cara, hoje, tá louco, rapaz. Eu precisei de uma mão de obra, um servente aqui, eu estou mais de 1 ano. O cara chega aqui... Fala assim, não, eu trabalho, mas sem assinar carteira. Mas por quê? Porque eu não posso perder essa boca do governo, não. O cara quer ficar em casa, ele prefere ganhar R$600 ficando em casa, indo para os botecos, do que ganhar R$1.000, R$2.000 e tendo que trabalhar. Tendo que ficar 8 horas por dia trabalhando. Ele não quer, não quer. Então, é muito difícil. Então, olha, ser jogador, melhor coisa que aconteceu na minha vida foi ter sido jogador de futebol. É bom demais. Você, ainda mais assim, né? Não é só ser jogador de futebol, né? Porque eu até admiro aqueles que jogaram só em times pequenos e que gostaram demais, e até hoje eles contam história por ter jogado, né? Mas um jogador que consegue chegar numa Copa do Mundo, claro que é melhor, né? Tem história para contar. Como aqueles que jogaram no Olaria, no Bom Sucesso, tem história para contar também. Mas aquele que... todo mundo... Você pergunta um jogador que foi famoso, que não foi, e pergunta a ele o que ele gostou mais na vida dele, ele vai dizer que foi ter sido jogador de futebol. Mesmo tendo sido jogador em time pequeno, sem ganhar título nenhum, com pagamento atrasado, tudo. A melhor coisa que tem é ser jogador de futebol. Nelinho, desculpa, o que você precisou abdicar na sua vida para ter a carreira, para chegar nesse topo profissional que você chegou? O que você precisou, abdicar na sua vida?
Olha, eu sei lá se eu estou fora da curva, se eu não estou fora da realidade, mas não abdiquei de muita coisa não, cara. Eu abdiquei, por exemplo, o que eu fiz muito era treinar além do tempo, mas eu fazia isso assim, à tarde. E à noite, claro, eu dormia na Toca da Raposa. Mas isso eu não fazia sempre, né? Por exemplo, eu não deixei de sair para os barzinhos para tomar minha cerveja, eu não deixei de ir nas boates, eu não deixei de fazer nada, cara. Fumar, eu deixei de fumar. Quando eu vim para o Cruzeiro, eu deixei de fumar, que foi a coisa melhor que eu fiz na vida, para minha saúde, né? Agora, eu acho que tem outras profissões que o cara, quando são profissões que é mais individual, que o cara aí tem que se arrebentar mesmo, porque depende só dele. Mas quando é um esporte coletivo, às vezes, por exemplo, Cruzeiro, Atlético, os times por onde eu passei, não dependiam só de mim. Às vezes eu podia embalar num dia anterior, fazer uma farra, e no dia seguinte eu não ser o mesmo 100%, mas tinha quem me ajudava dentro do campo. Então, eu acho que jogador de futebol que eu conheço, e é de longe, Cristiano Ronaldo. Só esse cara que é fora da curva de ficar se dedicando, acaba jogo, ele chega em casa e vai fazer banheira com gelo, que não sei o quê. Eu acho isso aí, eu acho lindo, né? Foi mais nele. Eu não ia fazer isso nunca, cara. Eu acho que é demais. Eu não deixei de viver para ser jogador, não, pô. Eu vivi, curti minha vida, aproveitei meus momentos. Meu dia de folga, eu estava lá nos barzinhos batendo papo. Pô, é bom demais, ó. Tem que aproveitar, ó. E é outra coisa, né? Você, quando é jogador e está jogando num time bom e está com moral, você fica bonito, né? Você chega na rua, pô, todo mundo acha você bonito. Aí tem que aproveitar, né? Mas é isso aí, as redes sociais naquela época, né, Nelinho? Se tivesse as redes sociais daquela época. Ah, não. Ih, rapaz, os torcedores bebiam junto com a gente, ninguém caguetava, não. E jornalista também não ficava entregando a gente, não. Ó. Sabe por quê? Porque, afinal de contas, os caras te julgam por aquilo que você faz dentro do campo, cara. Você chegou lá dentro e rendeu, tá jogando bem, o torcedor não quer saber o que você faz, não. Agora, se você não está jogando nada, está entregando ouro, e lá fora você não está se cuidando, o torcedor sabe, aí ele vai te cobrar. Mas, felizmente, para mim, na minha época, não tinha isso, não, cara. Não tinha essa celular, essas redes aí para ficar caguetando a gente, não. Arthur, só pergunta, porque a gente está naquela fase de terminar, que eu preciso liberar o Nelinho. Nelinho, que prazer você aqui. Que prazer aqui no canal Papo de Torcedor Esportes, né? Quem está assistindo a gente aqui, entra lá, @Papo de Torcedor Esportes, e inscreva-se no canal. O Nelinho, ele acabou de entrar na seleção brasileira do Papo de Torcedor Esportes aqui. Vou escalar rapidinho: o Acácio no gol, Nelinho na lateral direita, Leandro Castan, Mauro Galvão, Wilson Mano, Rondinelli, capitão, Ademir da Guia, Jorginho, Palhinha do São Paulo e Nilson. Essa turma toda veio aqui no programa, né? E o Nelinho entrou para a seleção brasileira. Antes da minha pergunta, eu queria fazer um pedido, Nelinho. Meu pai, cruzeirense, João, nascido em Varginha, Minas Gerais. Eu queria que você mandasse um abraço para ele, que ele é seu fã. Inclusive, a pergunta que eu vou fazer na sequência foi um pedido dele. Manda um abraço para o João, por favor, Nelinho. Ô, João, um forte abraço para você, viu? Estou aqui com o seu filho aqui, que vai me arrebentar agora na pergunta aqui, ó. Então, um abraço para você, um forte abraço para você e para o ET também, né, ó? ET de Varginha. ET de Varginha, muito bom, Nelinho. Nelinho, eu queria que você contasse aquela história de chutar a bola fora do Mineirão. Sabe quantas vezes meu pai falou isso daí? 1.850 vezes para a família inteira. Mas esse cara não chuta tão forte. O Nelinho chutava forte. Chutou a bola fora do Mineirão. Conta pra gente essa história aí, Nelinho. Olha, foi o seguinte, na época eu tive uma contusão na coluna, que eu tentei de tudo, cara, para ficar bom, né? E aí, quando eu estava, um período que eu estava indo em tratamento na Toca da Raposa, estava reunido lá a imprensa toda, e eu cheguei para eles e disse o seguinte: aqui, na hora que eu ficar curado disso aqui, eu vou chutar a bola para fora do Mineirão,
Porque vocês têm a mania do seguinte, quando o jogador machuca, o jogador machucou o joelho direito, aí ele operou, aí passa um tempo, ele machuca o joelho esquerdo, aí vocês esquecem que o joelho que ele operou foi o direito e fica espalhando a notícia de que o cara tá bichado, que é aquele joelho bichado. E não é, pô, é outro joelho, não tem nada a ver. Então, eu vou fazer para vocês não ficarem insistindo quando eu jogar mal, tiver um período ruim, porque eu tô com a coluna arrebentada. Então, não, eu vou operar e vou ficar bom e vou chutar a bola para fora do Mineirão. Aí eu falei isso, passou um tempo, eu operei, voltei a jogar, aí tô treinando na Toca da Raposa, aí terminou o treino, era um calor, acho que é um fim de ano, sei lá, muito quente. Aí eu saí do treino, tomei banho, tô indo pro meu carro, chegou o carro da Globo. Aí um repórter da época falou assim, Nelinho, tá indo embora? Eu digo, tô. Você não quer cumprir aquele desafio, não? Que desafio? Não, você falou quando ficasse bom ia chutar a bola para fora do Mineirão. Eu digo, pô, mas agora? Acabei o treino agora. Ele disse, é pro Fantástico. E tem que ser hoje, tem que gravar hoje. Aí eu falei, Fantástico, né, cara? Pô, é famoso, né? Um programa bom, tem que fazer, né? Aí troquei de roupa de novo, botei roupa de treino e fui pro Mineirão. Primeiro chute que eu dei, na sexta-feira, primeiro chute que eu dei, bateu no refletor. Faltou meio metro para passar. Aí eu achei, é mole, né? Aí comecei a chutar. Aí a bola ganhava em altura, mas não ganhava em direção. Quando ganhava direção, passava por debaixo da cobertura e não conseguia. Nisso eu fui cansando, cara. Eu já estava para desanimar. Quando acho que deu uns 50 chutes. Quando eu fui, consegui. Aí consegui, beleza. Chegou no dia seguinte, treino recreativo, sábado na Toca, tinha jogo domingo. Não treinei, meu dedão ficou inchado. Eu não conseguia nem calçar o tênis para treinar. E aí consegui. E foi um troço interessante, é que ficou muito marcado na minha carreira, esse chute, porque foi um programa fantástico, né, cara? Todo mundo viu. Tanto que depois, o Toninho, já falecido, lateral direito que jogou no Fluminense, no Flamengo, Toninho Baiano, o Toninho deu uma declaração no Rio, ele é muito meu amigo, né? E nós jogamos também a Copa do Mundo em 78. E ele falou o seguinte, ele fez aí, mas eu quero ver ele fazer aqui no Maracanã. Aí eu respondi a ele, eu digo, meu irmão, deixa eu falar, o problema é seu, você que joga aí no Maracanã, eu jogo no Mineirão. Eu fiz aqui, você faz aí. Aí, claro, ele nem tentou, né? Porque o Maracanã é muito mais alto, seria muito mais difícil. Mas foi uma coisa assim, de brincadeira, que eu nem esperava que fosse para frente, e acabou ocorrendo isso. Maravilha. Deixa eu só, antes de terminar, Nelinho, o Rodrigo, quer fazer mais uma pergunta para o seu ídolo? Para a gente terminar, para a gente encerrar? Não, simplesmente só agradecer ele mesmo pelo título 76, que nos ajudou demais, viu? Ficou na história, na memória. Valeu. Valeu. Nelinho, muito obrigado. Desculpa aí a nossa simplicidade. Queria te agradecer. Não. Se você pudesse, por gentileza, transmitir os meus agradecimentos para sua senhora e sua esposa, Dona Wanda, que intermediou tudo isso para a gente, gentilmente, de forma muito educada. Agradece ela para mim, por favor. Ela estava até agora aqui escutando, mas ela teve que sair para ir na mãe dela. Mas eu vou transmitir. A minha filha está aqui do lado. Ó. Obrigado aí, tá? Aqui, obrigado. Tchau. Um abraço. Muito obrigado pela oportunidade. Nelinho, espero que você tenha gostado. Agora é assim, ó, a galera começa a mandar os comentários da live. Eu vou passar tudo para você, os comentários pós-live, tá bom? Falou, meu irmão. Eu que agradeço a oportunidade. Um abraço a todos aí, viu? Fiquem com Deus, muita saúde. Obrigado. Espero que você tenha gostado. Muito obrigado de coração. Muito bom. Obrigado. Tchau, tchau.